VP News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo que a população precisa saber. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Planar Serviços Funerários. Bom, pessoal, o VP News aí fazendo essas reportagens aí sobre o coronavírus aí, a gente vai falar aqui com o Márcio, né, o secretário de Saúde, para ele falar sobre as ações que a Prefeitura está tomando para prevenir, ou no caso que aconteça aí, de alguma pessoa ter os sintomas, o que vai ser feito e o que pode ser feito aqui em Arapoti. Boa tarde, Márcio. Obrigado aí pela atenção, por atender a gente aí. Falam para a gente aí o que vocês estão fazendo para prevenir a questão aí do coronavírus. Então, boa tarde, Zé Adão, a todos que estão assistindo. Ontem, depois do decreto do governo do Estado do Paraná, nós da Secretaria de Saúde já começamos a intensificar o trabalho de prevenção, com os debates entre os técnicos, e hoje, durante a manhã toda, e agora até meia hora atrás, terminamos a reunião para decidir algumas estratégias, né, tendo em vista a preocupação do Ministério da Saúde e do Estado na prevenção. Porque deixar claro, assim, o país, o Brasil, está numa situação até confortável para a prevenção. A gente precisa trabalhar com enfoque na prevenção para que não aconteça os casos mais graves. Então, a gente definiu algumas estratégias pensando no apoio da população. A gente vai precisar muito do apoio da população nesse momento. Então, começando pelo hospital, a gente colocou o hospital como referência para a coleta dos exames, né, dos suspeitos. Então, o que vai caber a nós? O suspeito ou a pessoa encaminhada da atenção básica para o hospital vai passar por uma triagem com o médico, e caso seja um caso mais grave, ele vai para a central de leitos, vai ficar no hospital aguardando a transferência para a referência do estado, que é o hospital regional. Vai ter todos os cuidados de máscara, né, para o paciente, os cuidados iniciais para poder amenizar as condições clínicas dele. E, se for leve, vai fazer o isolamento no domicílio e ser acompanhado pela atenção básica. Então, no caso do hospital, o que eu oriento para a população? Que evite desnecessariamente ir até o hospital. Procure atenção básica. Se aquelas pessoas que muitas vezes vão para o hospital porque não conseguiram vaga na atenção básica, que evitem de aglomerar no hospital. Procure primeiro o atendimento na sua unidade de referência, para ter as orientações, as informações necessárias, para, se for o caso de for transferido para o hospital, vai ser feito através da referência da atenção básica. A atenção básica também, por sua vez, vai ter o foco direcionado para situações de risco. Então, alguns programas que tinham, por exemplo, puericultura, hiperdia, estão suspensos para os pacientes de risco habitual. Vai ser direcionado para o alto risco, para o risco intermediário. Então, da mesma forma, procurar a atenção básica, sua unidade de referência, para que lá o enfermeiro faça uma classificação, faça a sua triagem e direcione você para os programas ou para os atendimentos médicos. Dentro da atenção básica também, mais uma situação que nós delineamos, até para evitar a aglomeração de pessoas, a distribuição das agendas durante a manhã. Então, por exemplo, temos algumas unidades que atendem 28 pacientes, 30 pacientes por dia. O que acontecia antes das orientações? Os pacientes todos chegavam às 7h30 e, por ordem de chegada, eles eram atendidos. Hoje nós vamos fazer diferente, a partir de agora vamos fazer diferente. Nós vamos dividir o fluxo durante a manhã. Então, vai ter paciente que vai ser agendado para as 7h30, vai ter paciente que vai ser agendado para as 9 horas. Então, se você for agendado para as 9 horas, é importante que você chegue a poucos minutos antes do seu horário agendado, para não ter aglomeração, porque a gente precisa evitar o contato de muita gente confinada na unidade de saúde.
Alguns municípios decidiram acabar com a atenção eletiva, ou a consulta eletiva. Nós vamos manter, num primeiro momento, as consultas agendadas, só tomando o critério de dividir esses pacientes durante a manhã, para que não se aglomerem. Então, pedir também, mais uma vez, a ajuda da população, para que, se você for agendado para as 9 horas, compareça à unidade no mínimo assim, 10 para as 9, 9 horas, você vai ser atendido, a sua agenda está garantida. Só a gente mudou o horário para que não se aglomere. Continua, da mesma forma, a farmácia também no município. A farmácia do município também vai ter um limite de pessoas que vão ser recepcionadas por vez. Nós estávamos chegando ao número mais ou menos de 10 em 10 pessoas. Então, vai ter que a pessoa aguardar ali na área arejada da farmácia, que é uma área a área externa, para poder ter o vento ali a seu favor, para não ficar confinado ali dentro. Então, algumas medidas assim iniciais, pode haver mudanças, dependendo do critério adotado pelo Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado. Então, preliminarmente, para hoje, até as próximas orientações, a gente vai reduzir o fluxo de pessoas nas unidades, a aglomeração, né, fazendo um trabalho mais incisivo na parte da asepsia. Então, lavagem de mão várias vezes ao dia, com água e sabão ou álcool 70. Nas unidades também vai ser disponibilizado isso. Vai ter também na recepção orientação dos profissionais de saúde. Então, vai ser, na reunião hoje, o que eu deixei bastante claro para os profissionais é passar informação para a população. Onde ela estiver, se está lá na unidade de saúde, enquanto está aguardando, vai ter um profissional passando orientações, no hospital mesma coisa, na sala de odontologia, desculpe. Inclusive, na sala de odontologia, o médico, o dentista, o profissional dentista, vai atender só as urgências e emergências nesse momento, para evitar o contato também, a exposição maior do profissional com o paciente. Então, se você tiver com um caso de emergência, urgência, procure o atendimento na unidade de saúde para ter uma orientação sobre como proceder. Depois eu vou deixar o número dos telefones para o pessoal entrar em contato. Márcio, Arapoti já teve algum caso suspeito? Ainda não, Zé, porque tem os critérios que estão evoluindo, né? O primeiro critério que nós tivemos era viagem no exterior e contato com o coronavírus. Então, e os sintomas de febre, tosse, coriza, né, os sintomas de gripe. Nesse próximo momento, por questões de algumas cidades, né, alguns estados já terem contaminação comunitária, pacientes que frequentaram esses lugares e que estão com os sintomas de gripe vão ter que passar obrigatoriamente pela atenção básica para ser feita uma avaliação. Então, os suspeitos serão aqueles que passarem na avaliação e a equipe médica classificar. E aí vai ter os critérios para coletar exame, para levar para o LACEN, para fazer a confirmação ou não do caso de coronavírus. Esses dias o município estava com um problema em ambulância. Tinha várias ambulâncias aí, tem várias ambulâncias aí nas oficinas. E se acontecesse um caso aí desse tipo aí, não seria um risco? Do que? Do caso? De estar sem ambulância? A gente vai, como falei para você, José, nós vamos precisar do apoio da população para nos informar os casos com antecedência, né? Nós não podemos deixar agravar os casos. Então, tem as recomendações de isolamento domiciliar, tem o tratamento que o próprio no domicílio a pessoa vai fazer, algumas ações para não deixar agravar o caso. As nossas ambulâncias, nós estamos trabalhando agora para tirá-las do concerto, para trazer de novo a atividade. Estamos agora com o SAMU também há poucas semanas para efetivar, para a gente poder ter esse contato de transferência com a referência. Mas o importante é a prevenção, ter esse comportamento de asepsia, evitar lugar confinado. Se você está com sintoma de gripe, não sai de casa, principalmente as pessoas mais vulneráveis, que são os maiores de 60 anos, doentes crônicos, as gestantes, né, as crianças.
Então, evitar ficar mais em casa para não se expor tanto ao risco e não expor outras pessoas também. Então, a gente tem que trabalhar com a prevenção dentro da atenção básica. Vai ter o médico da família que, se caso necessário for, fazer a visita domiciliar para acompanhar esse paciente, para que a gente não chegue num caso que precise transferir um paciente. Então, nesse momento, a gente está trabalhando na prevenção, mas também pensando numa situação de transferência. A gente está intensificando, hoje também na reunião estava o pessoal do transporte, o pessoal que cuida das frotas, a gente já passou orientações para eles, né, com relação à limpeza de carro, com relação a essas ambulâncias que estão paradas no conserto também, que a gente precisa ter a frota pronta para qualquer situação. As escolas, a Secretaria de Saúde vai fazer alguma orientação a respeito para os professores ou para a secretária em questão assim de fechar a escola? Vai chegar a esse nível aqui no município? De fechar a escola, tem o decreto estadual que determinou. Então, assim, de um primeiro momento, seria coerente nós acompanharmos o Estado, né, e fecharmos nossas escolas também. Porque é uma questão de que os especialistas, assessorando o governador, o secretário de saúde, acharam por bem esse comportamento para poder evitar a transmissão, esse confinamento entre as escolas particulares, as escolas estaduais, né? E o município vai seguir esse posicionamento também, com questão às escolas municipais, até para poder ter uma coerência, né, de ação, porque a gente está seguindo ações que parte do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, o município também fazendo a parte dele, seguindo mesmo comportamento de prevenção. E no caso das creches, as crianças, as mães trabalham, os pais trabalham, como que fica essa situação? Você fecha a creche, você traz um grande problema também aí para a sociedade. Com relação à creche, é um caso bastante considerável para a gente fazer um estudo mais aprofundado. Inclusive, não teve uma decisão hoje com relação às creches, porque precisa de um trabalho mais aprofundado. Como eu te falei, o decreto foi publicado ontem. Hoje nós nos reunimos para as ações de prevenção, mas eu entendo também que a creche, em primeiro momento, é um local de segurança para a criança, né? Porque a criança está lá porque os pais trabalham. Se ela sair da creche, com quem que ela vai ficar? Com os avós? Ou com o irmão adolescente que não está estudando, né? Então precisa ser feito um levantamento de quantas crianças dependem da creche porque os pais trabalham, quantas crianças estão na creche e os pais não trabalham, ou o pai não trabalha, ou a mãe não trabalha, com quem vai ficar essas crianças, né? Mas independente, se não for fechar, ou fechar, se não for fechar, a criança com risco, com sintoma de gripe, não vai poder frequentar da mesma forma. Então essa criança vai precisar ficar em casa com alguém com responsabilidade, alguém que não seja vulnerável também. Se não for fechar, diminuir o número de crianças na creche. Por exemplo, se o pai ou a mãe ou alguém responsável possa ficar com essa criança em casa, alguém que não seja vulnerável por corona, também retirar essa criança também da creche, para poder ter menos, né, criança ali e diminuir o fluxo. Porque uma orientação do decreto também é que, por exemplo, assim, eventos com mais de 50 pessoas estão suspensos. Os menos de 50 vão ser avaliados e vão ter algumas situações para poder melhorar o fluxo e melhorar a condição sanitária daquelas pessoas envolvidas naquele evento. Então, a creche vai passar por esse mesmo crivo, a mesma análise. A vigilância sanitária a vigilância em saúde vai trabalhar com a Secretaria de Educação. Acho que hoje mesmo já vai ter uma prévia, já de uma reunião com a secretária, para definir tudo, fazer um raio-x, triar essas crianças para ver qual que é o perfil dessas crianças, realmente precisam estar lá, qual que é o risco, né, benefício de manter essas crianças na creche. Você falou em eventos. A Capal, ela cancelou o 7º desafio de rua. Ontem foi definido, foi cancelado, não vai ter mais esse ano. Tem algum evento da prefeitura? Como que vai ficar os eventos particulares? Como que a secretaria é de responsabilidade da secretaria? De quem é a responsabilidade de ver se pode ou não pode esses eventos? No caso, como eu te disse, no decreto já está bem claro que eventos acima de 50 pessoas está suspenso. Então, isso não tem o que questionar.
né? Os próprios eventos do Estado estão sendo cancelados, eventos, aglomerações de pessoas com maior de 50 pessoas já é automática a suspensão. Abaixo desse número de pessoas que vai ter que ser feito o estudo do caso concreto. Vai ter que ver qual que é o fluxo de pessoas, quais as condições sanitárias, né? Qual é a orientação. E isso também vai ser passado, vai ser feita visita no comércio, uma orientação para o pessoal do comércio de como proceder nessas situações, nos eventos, né, fechados, onde vai ser esse evento, qual que é o tamanho desse evento, número de pessoas. Então, vai ter passar uma orientação agora geral. Seria um pouco de irresponsabilidade minha, porque o decreto não proíbe os abaixo de 50 pessoas. Então, só que a gente também trabalha com a prevenção. São várias situações, manter a distância de 1 metro, ter um fluxo de pessoa, ventilação, asepsia do local, limpeza. Vai ter que ser visto cada caso, vai ter que ser estudado, decidido em cada caso. E se por um acaso a secretaria se deparar com uma festa com 500 pessoas? 500 depende do caso. Como eu falei, Zé, é um local grande, é aberto, é uma fazenda, por exemplo, né? Vai ter que analisar. Agora, eventos fechados, aglomeração de pessoas com mais de 50 pessoas, está suspenso. Se houver um caso desse aí qualquer cidadão, não precisa nem ser eu, qualquer cidadão que se deparar com uma situação desse, ele pode fazer uma reclamação, né, nos órgãos competentes, que é a obrigação do cuidado em saúde, não é só da gestão. É responsabilidade do Estado, né, no caso o município aqui, e das pessoas e das empresas. Então, todos nós somos responsáveis pelas ações de saúde. Então, não é simplesmente a fiscalização da Secretaria de Saúde. Se alguém souber de algum evento que está acontecendo de forma irregular, tem toda a liberdade de entrar em contato. Eu vou deixar o telefone, como falei para você no final, da Vigilância em Saúde, da Vigilância Epidemiológica e das unidades de saúde para informar. Inclusive os casos de suspeita, de uma informação, estou com febre, estou com dor de cabeça, estou assim, como que eu procedo, para que as pessoas não procurem o serviço diretamente no hospital. Deixar o hospital para atender realmente a urgência e a emergência. Márcio, mais algum recado que você queira deixar aí especificamente para a população? Porque, como você falou, isso também depende em grande parte das pessoas, porque não adianta a secretaria fazer a parte dela e as pessoas não colaborar. Então, José, como eu falei, esse é um momento, pessoal, que nós precisamos da força de todo mundo. Conscientização. Nós estamos aqui trabalhando praticamente diuturnamente, a gente conversa à noite, a gente passa a noite conversando em reuniões para trazer o melhor atendimento para todo cidadão, para nós, inclusive, que nós somos pacientes também, usamos o serviço público. Mas, assim, o que eu peço para a população é que não propague notícias falsas, as fake news, né? Qualquer orientação que você repassar, que seja de órgão oficial, seja do site do Ministério da Saúde, seja da Secretaria de Saúde do Estado ou da própria Prefeitura, né? Traga para nós as informações, como o José Adão falou, dos eventos. Tal evento, você está achando que não está em desconformidade? Entre em contato conosco. Não adianta simplesmente publicar uma foto e criticar, porque não vai ter resolutividade. Precisamos nós tomar as ações. Então, a Secretaria de Saúde está tomando um comportamento alinhado com a sociedade internacional. É a comunidade internacional que está preocupada com a propagação desse vírus. Então, o que nós precisamos fazer? Como cidadão, como seres humanos, habitantes dessa nossa cidade. Ajudar na prevenção. Então, tem sintoma de gripe? Procure ficar mais em casa. Procure a atenção básica, em primeiro lugar, atenção básica, entre em contato com as unidades de saúde de referência para poder saber as orientações. Só procure o hospital em situação grave mesmo, urgência, emergência, para que o hospital tenha condições de tratar aquelas pessoas que realmente precisam do atendimento de urgência. Então, a gente precisa ter a prevenção. Parece que é uma ação que até assusta no primeiro momento, mas como teve um infectologista, até hoje no jornal está vendo, o doutor Davi, o IP, que ele diz o seguinte, que as ações são do tamanho da necessidade. Então, é necessário que a gente tome algumas ações. Então, ter paciência. Se você vai chegar na unidade de saúde, você precisar aguardar, porque tem uma pessoa numa situação mais grave passar na sua frente, que a gente tenha
aquele respeito pelo próximo, a gente ajude. Não, eu dou minha vez, eu aguardo, eu vou esperar. Precisa ter essa união, essa sensibilidade. Nós, profissionais de saúde, também precisamos ter essa sensibilidade, os pacientes também, trabalhar em conjunto para que Arapoti passe essa fase sem casos de coronavírus, né? Sem, quem sabe até sem suspeitos, que a gente passe essa fase com a força da população, que a população demonstre a força que tem no combate a esse vírus, inclusive não esquecendo também da dengue também, aproveitando, se você vai ficar em casa, né, porque está com questão de gripe, aproveita fazer uma limpezinha no seu quintal, dá uma olhada se está tudo, porque coronavírus é mais um problema que nós vamos ter que enfrentar. Dentro de todos aqueles que nós já temos, né, no Brasil e no mundo, o coronavírus é mais um que nós vamos ter que enfrentar. Então, eu peço, assim, como em nome da Prefeitura, em nome da Prefeita, da Secretaria de Saúde, como cidadão também, o comprometimento de todos os cidadãos de Arapoti, que informem se você viajou para um lugar que está tendo casos, você informe a Vigilância de Saúde, você informe a sua unidade de referência. Se você sabe de alguém que aconteceu isso aí, faça orientação, ajude. As questões, crianças, se a criança não for para a escola, não deixe com os avós, não deixe com pessoas vulneráveis, né? Faça, talvez um tio possa ajudar, alguém que possa cuidar dessa criança, desse idoso, para que, como eu falei, a gente passe essa fase com tranquilidade, com respeito ao próximo e que a gente não tenha nenhum problema grave aqui no município, porque nós vamos mostrar a força que cada cidadão tem. Porque eu sozinho não vou conseguir fazer nada, a equipe aqui junto comigo também não faz nada. Se não tiver o apoio de todos os cidadãos, tanto como eu falei, na prevenção como na informação, a gente não consegue. Então, agora é um trabalho da cidade, José. É o trabalho da cidade de Arapoti, não é o trabalho da secretaria ou da prefeitura, é um trabalho da cidade na prevenção. Eu vou deixar o telefone, se me permite deixar o telefone, da Vigilância em Saúde. Se você quiser alguma informação da Vigilância em Saúde, pode ligar no 3512-3137, o 3512-3139, 3512-3140, o telefone das unidades de saúde do Jardim Séries, sempre o prefixo 3512, 3512-3070, o Maitá 3512-3072, Vila Romana 3512-3071, Alphaville 3512-3058, Vila dos Funcionários 3512-3076, do Aratinga 3512-3073. Pode ligar, peça informação, se está com dúvida, se deve ir para o hospital, se deve ir para a unidade de saúde, entre em contato, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, tá, José?